Bom dia, mais uma vez, desejo feliz ano novo para todos. Desde já peço que vocês abram, por favor, as Bíblias na carta aos Romanos, capítulo 12. Estamos no primeiro culto do ano, como sabemos, estamos iniciando uma nova jornada e que realmente essa jornada seja uma jornada onde a gente não saiba viver sem Cristo. Que Ele esteja realmente em nossas vidas em primeiro lugar. Quero incentivar você a, de fato, como nós temos falado e está sendo divulgado pelas mídias, colocar Deus em todas as fases da sua vida. Que a gente possa, de fato, estar colocando Deus em primeiro lugar em cada fase das nossas vidas. O título da mensagem para hoje é Transformando a Mente para o Novo de Deus. Então, nós temos aí uma ilustração que mostra uma transformação que nós precisamos fazer e a carta de Paulo ela fala bastante a respeito disso. Quando nós começamos um novo ano, ou uma nova fase, uma nova época, nós temos sempre é importante a gente estar pensando em fazer uma reflexão sobre como foi o passado, uma reflexão sobre como será o futuro. Infelizmente, a gente muitas vezes deixa o tempo passar e não faz esse tipo de reflexão. E Romanos, capítulo 12, ele nos leva a uma reflexão ao novo, ele nos leva a uma nova oportunidade, a um recomeço. A carta de Paulo aos Romanos é tida como o maior tratado teológico que nós temos. Os 11 primeiros capítulos, eles vão dizer para nós os indicativos de Deus. Que são os indicativos de Deus? É aquilo que Deus fez por nós. A grandiosa obra de Deus nas nossas vidas. O quanto Ele nos amou e nos ama e fez por nós. Então, os 11 primeiros capítulos, eles vão nesse sentido. E ao iniciar o capítulo 12, Paulo, então, ele roga àqueles irmãos crentes, que eles entreguem as suas vidas, que eles passem a ter uma vida de acordo com a nova identidade deles em Cristo. Então, esse tema, esse versículo, esse início da carta, capítulo 12, é bem apropriado para um início de ano, para um novo período onde a gente vai fazer essa reflexão. Então, aqui no capítulo 12 para frente, nós vamos ter o que chamamos de imperativos. Os 11 primeiros, os indicativos, o que Deus fez por nós. 12 para frente, o que nós devemos fazer em gratidão ao grande favor imerecido que nós recebemos. Então, o capítulo 1, o versículo 1, 12:1, fala: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, Paulo, ele começa o versículo 1, capítulo 12, versículo 1, com uma conjunção. E essa conjunção, rogo-vos, pois, irmãos, ele remete para aquilo que ele fez. Ele conclama, ele pede com ênfase para que a gente faça aquilo que nós devemos fazer em função do favor que nós já recebemos. Ele está falando, evidentemente, para aquela igreja de Roma, mas totalmente aplicável para as nossas vidas nos dias de hoje. Ele quer que nós tenhamos vidas, decisões voltadas para a palavra de Deus em gratidão ao grande favor imerecido. Se na lei de Moisés os sacerdotes deviam oferecer sacrifícios de animais pelos pecados do povo, na dispensação da graça, na nova aliança da graça, do sangue de Cristo para conosco, nós devemos também oferecer as nossas vidas como sacrifício para Deus. Isso que ele está dizendo. Agora, que tipo de oferta, que tipo de animal os sacerdotes precisavam oferecer como oferta pelos pecados? Era qualquer tipo de animal? Deveria ser um animal sem defeito. Então, as nossas vidas, elas precisam ser corrigidas também de acordo com a palavra de Deus. É verdade que nós estamos na graça. E graças a Deus por isso, se uma coisa que nós devemos fazer é agradecer a Deus por Ele ser longânimo. Ele não nos
consumir imediatamente por causa da nossa natureza pecaminosa. Mas nós precisamos ter nas nossas mentes que nós precisamos ter uma vida renovada. Então a gente entra no versículo 2, e o versículo 2, ele nos fala: não vos conformeis com este século. Ele está explicando como nós devemos oferecer os nossos corpos como sacrifício santo e agradável. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o versículo 2 ele vai mostrar para a gente o que nós devemos fazer. E é exatamente neste versículo que a gente quer fazer o estudo dessa manhã, para que a gente faça essa reflexão do como nós devemos aplicar isso na nossa vida, no nosso dia a dia. 3 maneiras práticas para transformar a mente rumo ao novo de Deus. Então nós estamos falando rumo ao novo. Nós temos que avaliar aquilo que nós temos feito e rumar para alguma coisa diferente. Diferente de acordo com a vontade de Deus. Então, a primeira maneira prática que eu quero apresentar para vocês, exatamente está no início do versículo. Avalie como tem sido a vossa vida, como tem sido o seu passado. A parte A do versículo fala: não vos conformeis com esse século. Então, ali, nessa primeira partezinha do versículo 2, ele está conclamando a gente a fazer uma avaliação do nosso passado. Então, vamos pensar, vamos olhar somente o que está escrito ali: não vos conformeis com este século. E o conformar, ele dá para a gente a noção de que nós estamos tomando a forma de alguma coisa. Essa palavra conformar nos remete para tomar a forma de alguma coisa. Vamos imaginar que você tem uma forma de gelo na sua casa de estrelinha. E você coloca água dentro da forminha de estrelinha e coloca no freezer. A água vai tomar que tipo de forma? De estrelinha. Se for cubo, vai ser um cubo. E qualquer forma que tiver a forminha de gelo, a água vai se transformar naquilo. O que Paulo está falando é para que os crentes de Roma não tomem a forma do século, deste mundo, desta era. É para que a gente não amolde as nossas mentes de acordo com o pensamento atual. Esse é o pensamento que a gente tem que olhar para trás e verificar: será que eu tenho tomado a forma deste mundo? Será que eu estou me amoldando a este mundo? Se eu perguntar para você quem é que controla o seu corpo, provavelmente você vai dizer que é a sua mente. É ou não é? A nossa mente controla o nosso corpo. Agora eu pergunto para você, quem controla a sua mente? Essa pergunta é mais difícil. E a resposta para essa pergunta, ela resolve uma série de problemas que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Quem controla a sua mente? Os homens buscam incessantemente a solução para diversos problemas emocionais, problemas espirituais. E a gente tem, nessa pergunta, uma resposta para muitas coisas nas nossas vidas. A mente controla o corpo. E quem controla a mente? As nossas vontades controlam a nossa mente. E quando Paulo está falando, não vos conformeis com este século, ele está pedindo para que a gente preste atenção nas nossas vontades. As tuas vontades vão determinar as tuas atitudes mais para frente. Ao refletirmos sobre essas coisas, sobre a profundidade da palavra de Deus, o quanto esses apenas 2 versículos, e especialmente o versículo 2, fala profundamente para a gente vai poder compreender como agir, como a gente pode estar não olhando para o passado da gente, como a gente pode estar não seguindo a palavra de Deus. Eu não questiono a salvação. Verdadeiramente, nós
cremos em Cristo. Nós cremos em Cristo como o Deus. Nós cremos em Cristo que morreu na cruz por nós, derramou o seu sangue. Agora, será que Ele tem sido o Senhor da sua vida verdadeiramente? Será que quando você está tomando uma decisão no dia a dia, você segue a sua vontade ou a vontade de Deus? Se nós fizermos uma analogia, quem é o cabeça da igreja? É Jesus. Ele fazia a vontade dele ou a vontade do Pai? Seja feita a tua vontade. Então, nós devemos seguir também a vontade do Pai nas nossas vidas, para que a gente possa refletir nas nossas decisões diárias aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Talvez a gente não esteja no nosso dia a dia, nas nossas decisões, adotando esse tipo de decisão. Também, talvez adotando o padrão de comunicação não bíblica, a maneira da gente falar com as pessoas. Eu sigo a minha própria vontade, não a vontade de Deus. Ou então, padrões imorais nos relacionamentos, participando ou promovendo atividades indevidas aos cristãos. Essas coisas estão no nosso dia a dia. E se eu seguir a minha vontade, eu estou me conformando ao mundo. Eu estou me conformando a essa era. E se eu permitir que as minhas vontades sigam, elas obedeçam à vontade de Deus na minha vida, então eu estou me conformando com Deus e não me conformando com este século. É isso que Paulo está explicando para a gente no início do versículo 2. Eu não devo tomar a forma do mundo. E quando eu não presto atenção, e muitos de nós tomamos decisões sem saber dessas coisas, esse simples fato muda tudo na vida da gente. Quem controla a sua mente? Nós já sabemos que são as vontades. Quais vontades estão controlando a sua mente? É a sua vontade? É a sua vontade egocêntrica? Ou é a vontade de Deus na sua vida? Paulo está nos convidando aqui para que nós não nos conformemos com este século. E como resultado dessa reflexão, nós devemos agradecer a Deus primeiramente por Ele ser misericordioso para conosco. E, ao mesmo tempo, pedir sabedoria para o passo seguinte. Sabedoria para agirmos de acordo com a vontade de Deus. Então, o passo número 2, que nós temos aí, decida mudar para glorificar a Deus, olhando para o seu futuro. A segunda parte do versículo, ela fala exatamente isso. Não vos conformeis, daí fala, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da nossa mente. Isso remete para o futuro. Como nós vamos agir em 2025? A exortação bíblica é para a gente transformar a nossa mente. Não nos conformarmos, transformarmos a nossa mente de acordo com a palavra de Deus. Cada ano é uma oportunidade para que você recomece e deixe para trás aquilo que você tem feito, eventualmente. E é bem comum usar a ilustração de uma folha em branco, né? Cada dia é um dia que você tem uma folha em branco para reescrever. E nós temos um ano novo, nós temos um livro inteiro que a gente pode reescrever. O ano novo a gente pode reescrevê-lo diferente, a gente pode passar a limpo. Colocando em primeiro lugar a palavra de Deus, a gente pode transformar a nossa mente de acordo com a palavra. Essa é a ideia, que esse novo, ele traga uma reescrita de forma que a gente agrade a Deus em todas as coisas. Então, ao decidirmos mudar as nossas vidas, a gente deve olhar primeiramente para o interior, para poder transformar o exterior. Eu não consigo mudar o meu exterior se eu não mudar o interior primeiro. O porquê que as pessoas não conseguem muitas vezes deixar pecados escravizadores, aqueles pecados que estão enraizados, que estão tomando conta da sua vida, da sua vontade e transformando a tua mente, porque a gente não está verdadeiramente colocando Deus em primeiro lugar dentro dos nossos corações. Então, quando o verbo
O verbo transformar, que está escrito ali, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esse verbo, ele é importante, e a raiz dele, ele vem de uma palavra que em português significa metamorfose. E a metamorfose, como nós sabemos, ela é alguma coisa, uma mudança que ocorre de dentro para fora. A sua atitude, o seu exterior, deve mostrar aquilo que o seu interior já é. Você pode até tentar mudar um hábito pela força de vontade. Você só vai mudá-lo verdadeiramente quando você decidir agradar a Deus. Quando a sua vontade for submetida à vontade de Deus. Eu me converti com 33 anos. Vivi 33 anos longe dos caminhos do Senhor. Fumei por 14 anos da minha vida. E por algumas vezes parei de fumar, pela força de vontade. E voltava a fumar novamente. No dia que eu fui batizado aqui nessa igreja, pelo pastor Sérgio, eu estava, ao me trocar, eu subi com um maço de cigarro no bolso. Coloquei, ao tirar minha roupa, coloquei na minha mochila e então fui batizado. E o pastor Sérgio perguntou para mim, você tem um versículo? E eu falei, acho que o versículo mais estranho que todo mundo já falou aqui no dia do batismo. Eu não sabia nenhum versículo, para dizer a verdade. E eu estava muito nervoso, como estou agora. E eu abri a Bíblia e peguei um versículo lá, Mateus 21, 22, tudo quanto pedirdes, e crendo recebereis. E eu falei esse versículo. Ele olhou para mim e falou, você crê que Jesus é Deus? Eu creio. Então eu batizou. Mas veja, na minha cabeça, naquele momento, eu estava falando, Senhor, o meu desejo, a minha vontade é continuar fumando. Eu não entendo muito bem por que eu não posso continuar fumando. Porque a minha vontade pessoal é essa. Mas eu creio que eu pedindo ao Senhor, o Senhor vai transformar o meu coração. E pela ação do Espírito Santo eu posso deixar o cigarro. E eu saí do batismo, eu fiquei 6 meses com um maço de cigarros junto comigo. Depois de 6 meses eu abri, ele estava todo amarelado, então eu joguei ele fora. Não dependia mais dele. O Senhor tinha transformado de fato o meu coração. Eu precisei conformar a minha vontade à vontade de Deus na minha vida. Porque senão, pela minha própria força, pelo meu esforço pessoal, não funciona. Eu acabo caindo. Esse verbo transformar-se vem de dentro para fora. O mesmo verbo foi usado no Evangelho de Mateus, quando Jesus foi transfigurado no monte. Mateus capítulo 17, versículo 2 diz, e foi transfigurado diante dele. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. O que a gente via? O que os apóstolos viram em Cristo? Eles viram um rosto embranquecido. Eles viram uma imagem exterior diferente. Agora, aquela imagem, ela era o reflexo de algo que já existia dentro dele. A natureza divina. A natureza interior dele sendo colocada para fora. Então, quando a gente pensa, como cristãos, como que eu vou ter uma mente renovada? Como que eu vou ser transformado? Eu preciso também colocar em consideração, levar em consideração a minha natureza redimida em Cristo. Eu preciso da ação do Espírito Santo na minha vida. E eu preciso colocar a minha vontade na frente, a vontade de Deus na frente da minha própria vontade, para que eu não me amolde a este mundo, e sim a vontade de Deus. Então, a palavra fala que nós devemos não nos embriagarmos com vinho, mas devemos nos encher do Espírito Santo. E como que eu vou fazer isso na minha vida? Eu preciso, em primeiro lugar, conhecer a palavra de Deus. Eu preciso estudar a palavra de Deus. Eu preciso orar para Deus. Eu preciso ter uma vida nova, diferente, em Cristo. Esse versículo, então, ele nos fala para renovarmos a nossa mente. É necessário que o Espírito Santo esteja agindo na sua vida.
Isso não é algo que acontece apenas pelo teu esforço pessoal. Isso acontece quando a gente é perseverante na obediência à palavra de Deus. Então, de forma prática, já que o objetivo é a gente falar formas práticas de renovar a mente, nós precisamos repensar as nossas atitudes no dia a dia. Como eu tenho agido e como vai ser a minha nova maneira de agir. Lembrando que a vontade controla a mente. Isto é uma palavra-chave aqui. Então, vamos pensar em algumas atitudes. Eu coloquei aqui 3 atitudes que demonstram que você está deixando de ser, está transformando a sua mente, está tendo uma mente renovada. Ao não ser individualista, qual é a nossa natureza? Qual é a nossa tendência natural? É nós colocarmos o quê? A nossa pessoa em primeiro lugar. Os meus desejos egocêntricos em primeiro lugar. É colocar os meus interesses, a palavra é esse, em primeiro lugar. O pastor Edmilson, ele fala um ditado que eu gosto no sentido de que é interessante para a gente avaliar, mas é triste. Ele fala assim: se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Se a farinha é pouca, meu pirão primeiro, me dá aqui. Lembra na época da Covid, das vacinas? Tinha pessoa tomando 5 vacinas, porque ele queria... Eu primeiro é meu interesse, depois os outros que se danem. Assim, a gente age muitas vezes nas nossas vidas. Eu busco o meu interesse em primeiro lugar. Eu não estou preocupado com as outras pessoas. Eu só estou preocupado comigo mesmo. Não sendo preconceituoso. Nós não devemos abrir mão das verdades do Evangelho, mas nós temos que agir com as pessoas com amor. Não sendo preconceituoso, julgando as pessoas. As pessoas precisam de Cristo tanto quanto nós precisamos. O pecado, ele nos assedia, assim como assedia as demais pessoas. Então a gente tem que ter amor para com as pessoas e não simplesmente julgar pela aparência. E nós devemos orar para que as pessoas deixem aquele pecado e a gente deve ensinar essas pessoas como elas devem fazer isso. Como ela pode submeter a vontade dela à vontade de Deus e ter sua mente transformada. E ainda mais, um outro exemplo, a materialidade. Não sermos materialistas. Privilegiar as pessoas e não as coisas. Só quem vai para a eternidade são pessoas. E pessoas que aceitaram Jesus como Salvador das suas vidas. As coisas não vão para a eternidade. Aonde que nós estamos colocando o nosso foco? Então, quando a gente começa a perceber que, só para citar 3 exemplos, poderia citar mais exemplos, a gente precisa, esse tipo de atitude no nosso dia a dia, vai demonstrar uma mente transformada, uma mente renovada, uma transformação pela renovação da mente em Cristo Jesus. Não sendo individualista, não sendo preconceituoso, não sendo materialista. Infelizmente, nós lutamos nessas áreas. Nós podemos, de fato, estar com as nossas mentes não treinadas e estar privilegiando essas áreas. Então, a reflexão que nós devemos fazer, eu tenho tido esse tipo de atitude? Será que eu preciso mudar alguma coisa? A ideia é que a gente comece um ano com esse desafio de ter uma nova maneira de pensar. A ideia é que nós, como igreja, a gente trabalhe na vida um do outro, que a gente ofereça um pouco de nós para aquele que está ao seu lado. Já acontece de muitas maneiras isso. A gente sabe que isso acontece, mas precisamos despertar mais para isso. Servir um ao outro, estar ao lado um do outro, ajudar a levar as cargas uns dos outros. E o terceiro ponto que nós vamos ver aqui. Então, o primeiro ponto, nós vimos que nós precisamos olhar para o passado, fazer uma reflexão. O segundo ponto, transformar as nossas mentes. O terceiro ponto, aí então nós vamos experimentar. Então, experimente as bênçãos de um relacionamento renovado com Deus. A terceira parte do versículo fala, para que experimenteis, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, somente quando a gente faz a reflexão interna que a gente vai poder experimentar essas verdades que estão disponíveis para nós. A gente, ao começar um ano novo, a gente deseja para as pessoas
felicidades, paz. A gente deseja amor. Agora, não tem nada melhor que você possa desejar para uma pessoa do que ela experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nas suas vidas. Mas como que você vai poder experimentar isso? Somente é um ato sobrenatural de Deus na sua vida? É assim que Deus trabalha nas nossas vidas? Não. As partes iniciais do versículo, elas mostram. Nós não podemos nos conformar com a maneira deste mundo pensar. Nós precisamos fazer uma renovação das nossas mentes. Precisamos fazer uma transformação. O nosso exterior, a nossa atitude, ela precisa mostrar no exterior aquilo que já existe dentro de mim. E isso vai fazer com que eu experimente de fato a boa vontade de Deus na minha vida. E isso é o melhor que a gente pode oferecer para uma pessoa. Então, uma das coisas que a gente coloca aqui, muitas pessoas verdadeiramente aceitaram Jesus como Salvador das suas vidas. Pergunta é, quantos têm Jesus como Senhor das suas vidas? E tem uma diferença grande nisso. Nós cremos de fato, mas quem colocou verdadeiramente o Senhor como Jesus como o Senhor da sua vida? E a gente só pode dizer isso com maturidade, que colocou Jesus como o Senhor das nossas vidas, quando a gente obedece a Ele nas nossas decisões do dia a dia. É o depois, não é alguma coisa que acontece imediatamente, porque nós não temos maturidade. Isso vai acontecer quando você estudar a palavra, quando você se submeter à palavra de Deus, e permitir que o Espírito Santo, que já habita dentro de você, ele comece a despertar o interesse cada vez maior de agradar a Deus. As suas vontades vão ser renovadas, de forma que a sua mente vai controlar a sua vida de acordo com a vontade do Pai, e não de acordo com a sua vontade. Irmãos, irmãs, por causa disso, muitas pessoas têm sofrido vidas derrotadas, relacionamentos derrotados, medos, ansiedade, preocupação. Suas mentes estão sendo controladas pela sua própria vontade egocêntrica, a sua vontade talvez materialista, a sua vontade individual. Quando a gente entender a profundidade dessas palavras de Paulo para as nossas vidas, a gente pode mudar muita coisa nas nossas vidas e passarmos a ter vidas verdadeiramente agradáveis em Cristo. O Espírito vai ter liberdade para agir nas nossas vidas, de maneira que o nosso querer vai ser despertado para a nova maneira de agradar a Deus em todas as coisas. A gente vai poder experimentar as delícias de um relacionamento renovado com Deus. Como eu disse anteriormente, no Antigo Testamento, os sacerdotes ofereciam animais sem defeito para agradar a Deus como sacrifício pelos pecados do povo. E nós devemos então, em face ao conhecimento da palavra de Deus, a graça de Deus nas nossas vidas, a presença do Espírito nas nossas vidas, porque nós cremos em Cristo, nós devemos então estar conscientes de que devemos também oferecer as nossas próprias vidas como sacrifício agradável ao Senhor, que é o que esse versículo 1 falou. Eu convido então você para fazer essa reflexão sobre o passado e pensar sobre o futuro. E para iniciar um ano com uma nova maneira de agir, baseada no desejo de Deus na sua vida. Eu convido toda a igreja, de fato, para refletir sobre isso e pensar, privilegiar, não tanto as coisas, mas as pessoas, se envolvendo nos projetos, servindo com o seu dom, oferecendo aquilo que Deus ofereceu para você, para as outras pessoas. Eu fico impressionado de ver quantas pessoas servem nessa igreja. E glória a Deus por isso. Como a gente vê exemplo em cima de exemplo, de pessoas vindo ensaiar, pessoas vindo decorar a igreja, pessoas vindo trabalhar na cozinha, pessoas trabalhando com estudos, com aulas, tantas coisas são feitas. E glória a Deus por isso. Agora, a maneira, quando nós realmente colocamos Deus em primeiro lugar, nós vamos perceber aquelas pessoas que eventualmente não estão colocando o seu dom à disposição, precisam colocar.
É isso que vai fazer com que você experimente a boa, agradável, perfeita vontade de Deus nas suas vidas. E isso vale tanto para a igreja, vale também para as famílias, dentro da sua casa. É um eterno recomeçar. Como o seu casamento pode ser renovado pela mudança da sua mente? Como que o profissional pode ser renovado? Pode ser transformado também pela renovação da sua mente. Isso envolve todas as áreas da vida de uma pessoa. Então, indo para o final, concluindo, nós precisamos ter essas 3 partes. Avaliar como tem sido a nossa vida, decidir mudar e experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Neste momento eu vou convidar a igreja a fazer uma reflexão. Abaixem suas cabeças, fechem os seus olhos, pensem na sua própria vida. Não é nada místico, apenas uma maneira de pensar. Senhor, como tem sido a minha vida? Eu tenho refletido nas minhas atitudes exterior aquilo que está dentro de mim, a natureza redimida em Cristo? Ou as minhas atitudes estão obedecendo minhas próprias vontades? E nesse espírito de oração, eu quero dizer ainda mais. Talvez tenha alguém aqui nos visitando hoje, eu vi algumas mãos levantadas, talvez pessoas que nunca tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor, nunca puderam experimentar e dizer, eu confio em Jesus como Salvador da minha vida, eu deposito a minha vida, eu quero convidá-lo para entrar no meu coração. Talvez hajam pessoas que nunca fizeram isso. Daqui a uns segundos, uns minutos, eu vou fazer uma oração. E eu quero convidar, eu quero pedir a permissão de todos para que continuem orando, porque o Espírito Santo tem a liberdade para agir e tocar na vida de pessoas que eventualmente não aceitaram Jesus como Salvador de suas vidas. E se tiver alguém aqui no nosso meio que nunca tomou essa decisão, faça um sinal apenas com a sua mão, que eu quero orar por você neste momento, para que você possa também experimentar a vontade de Deus na sua vida. Tem alguém dessa maneira? Faça só um sinal com a sua mão. Eu não entendi ainda como entregar minha vida a Cristo. Então faça um sinal com a sua mão, para que a gente possa orar por você neste momento. Se não tem ninguém, todos já conhecem Cristo, glória a Deus por isso. Continua orando vou orar para que o Senhor faça com que a gente transforme as nossas vidas de acordo com a vontade dEle. Renove as nossas mentes de acordo com a vontade dEle. Vamos fazer uma oração neste momento. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu Espírito que habita em nós. Obrigado, Senhor, porque nós podemos dizer que temos o Senhor como Salvador das nossas vidas e também nós compreendemos, Pai, que precisamos mudar a nossa vontade, nos amoldarmos à vontade do Senhor, para que possamos ter mentes transformadas e vidas transformadas pelo Teu Santo Espírito. Obrigado, Pai, mais uma vez pela Tua palavra, pela Tua presença nas nossas vidas e também pela oportunidade de estarmos cultuando o Senhor. Aceita a nossa oração, aceita o nosso culto como oferta nossa ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém.